Olha o que eu tenho hoje aqui, meus amiguinhos. É, sim, gravador, viu? Meu primeiro Gradiente. Olha aí que coisa interessante, tá? Finalzinho dos anos 80, já ali no ano de 1989, né? A Gradiente lançou esse brinquedo, né? Que a princípio veio como brinquedo, mas muita gente adulta aí se apaixonou, viu? E aqui, meus amigos, eu não tenho muitos detalhes desse aparelho, porque primeiro não é do meu tempo. Mas olhando um pouco do Wikipedia, ele teve um relançamento no ano de 2013, né, com a versão com display bem aqui assim, ó. Então, em 1989 foi o lançamento dessa versão aqui simples, apenas com a fita para tu fazer a gravação, né? Ao que parece aqui ele tem as funções como executar, que é o play, e até mesmo, obviamente, a função gravar, já que ele é um gravador, né? Mostrar aqui para vocês a construção dele, ó, aqui por cima, tá? Parafuso simples da Philips, né? Olha aqui, ó. Bem interessante, tá? A construção tá um vermelho muito vivo ainda, não teve desgaste pelo tempo, ó. E aqui ele tem um aviso, ó. Em caso de mau funcionamento do aparelho, verifique em primeiro lugar o estado das pilhas, tranquilo? São 4 pilhas daquelas maiores, né? Maior do que aquela AA. Então, vai pegar aqui 4 pilhas de 1,5, dando um total de 6 volts, tá? Só para vocês ficarem cientes disso, já que eu abro para mostrar a vocês. Aqui ao lado eu tenho a parte que vai entrar aqui o microfone, né? Que a gente vai usar, melhor dizendo, para fazer as gravações. A proposta do aparelho, né? Do brinquedo é essa. E vamos aqui abrir ele, ó, com o eject, né? Stop e eject. Aqui. Eu ainda tenho, ó, a fita original da Gradiente, tá? A fita que vem, ó. Gradiente. Maravilha? Tá muito em bom estado esse aparelho, tá? Bom, esse aparelho pertence ao nosso cliente Gleidson Garcia, aquele que traz inúmeras relíquias para cá em TV de tubo, né? E agora ele me aparece com esse gravador aqui, tranquilo? Na verdade ele conseguiu dois. Conseguiu um mais detonadinho do que esse, tava um pouco mais velho, mais desgastado, e ele conseguiu por último esse daqui que tá melhor. Na realidade, esse aparelho ele está funcionando, pelo que ele me contou. O que acontece? Ele quer simplesmente fazer já uma preventiva no aparelho, né? E acrescentar aqui um conector para fonte, porque, como eu falei para vocês, já que eu mostro a parte aqui dele aberta, tá? Eu vou logo tirar aqui a parte das pilhas. Deixa eu procurar aqui um bom ângulo para eu estar fazendo isso. Vou colocar ele assim. Ó, deixa eu tirar aqui o encaixe das pilhas, ó. E como eu falei para vocês, ó, tá em bom estado, ainda tem a esponjinha aqui. As pilhas que foram usadas aqui na época, elas não vazaram, né? Ó, não tem ó, marcas de oxidação, isso é muito importante, né? Quando vaza pilha aqui, meus amigos, se tu deixa muito tempo aqui dentro e a pilha ela acaba estragando, fica uma coisa terrível que eu já mostrei em um vídeo aqui, ó. Clica nesse card que aqui as pilhas acabaram completamente com esses contatos, tá? Aqui no caso tá muito bem conservado. Então, como eu falei para vocês, ou melhor dizendo, são 4 pilhas que dá 6 volts. E a proposta é a gente colocar em algum ponto aqui do aparelho, talvez na lateral, um conector aqui para fonte, tá? Uma fonte de 6 ou de 5 volts com uma boa corrente, né? Deve suprir aqui a necessidade desse aparelho. Então, voltando aqui a apresentar a vocês, não sei se vai dar para ver, mas muito semelhante à parte de áudio de um videocassete, por exemplo, né? Eu tenho a cabeça aqui gravadora de áudio, né? Reprodutora, tem um rolo opressor. Enfim, tem algumas coisas que também faz parte do videocassete. Então eu vou nesse momento fazer a abertura dele. Mas antes de fazer a abertura, por gentileza, não menos importante, se inscreve no nosso trabalho aqui embaixo, clicando no botão de se inscrever e ativando o sininho das notificações para tu não perder as novidades. Não esquece do like, porque ajuda a gente demais aqui dentro do YouTube. E eu vou fazer o seguinte, antes de estar abrindo ele, eu vou tentar colocar aqui uma fonte externa nele, mas não fazendo nenhum tipo de furo agora. Eu vou simplesmente encaixar aqui mesmo. Pelo que eu andei verificando aqui com o multímetro, aqui ó, onde está meu dedo aqui é o positivo da pilha, e esse outro aqui é o negativo. Então esse contato e esse outro aqui é a continuidade das pilhas, né? Porque são pilhas ligadas em série, lembrando, tá? Então eu vou aqui tentar colocar essa fonte e a gente vai tentar fazer ele ligar, tá? Vamos ver agora isso juntos, tá? Só um instante. Aqui com muito mau contato eu consegui combinar aqui uma fonte e olha só. Tá vendo? Mas ó, não tá girando aqui absolutamente nada, tá? Como se tivesse alguma resistência ou então a parte lá da correiazinha quebrada, ó, presta atenção.
play. Tá vendo? Então, meus amigos, aqui é um defeito. De fato, não tá funcionando nada não, viu? Não tá girando aqui, tá? Então, vamos ter que abrir, obviamente, né? E ver o que tá acontecendo, tá bom? Bom, aqui eu tô com o aparelho aberto, tá? Fazendo o devido trabalho aqui de tirar essas pequenas partículas de poeira. Claro que não é isso que vai resolver o problema. Entretanto, é o que vai ajudar o aparelho a ter uma duração melhor, né? Tendo em vista que a poeira também prejudica um pouco, tá? Bom, meus amigos, aqui eu já meio que descobri o motivo pelo qual a gente aperta play e ele só dá aqueles barulhos no amplificador e não sai nada, não gira nada, né? Claro, é o que eu já imaginava e talvez vocês também. Puxando aqui a placa principal, claro, né? Tem uma pequena redução aqui. Não posso puxar de uma vez, mas eu consigo mostrar a vocês, tá? Aqui tá a parte da correia, né? Ou melhor, acho que isso aqui é chamado de polia maluca, se eu não me engano, tá? Mas o que acontece? Eu não tenho, ó, a correiazinha daí, ó. Beleza? Deixa eu focar para vocês e procurar um bom ângulo. Olha aí, ó. Só ali, ó, o eixo, né? O eixo do motor e não tem a correia, tá? O que é a correia, né? Obviamente que pode ser que tenha algumas pessoas que não sabem, né? Mas a correia é isso aqui, ó. Essa partezinha aí que eu já separei aqui algumas pra gente fazer o teste, tá? Então eu tenho que colocar essa correia aí, não sei porque... No caso ela quebra porque é antigo, né? Um aparelho de 89, de fato. Só que aí, meus amigos, eu não encontrei o pedaço dela aqui, né? Ela deve ter se soltado, quebrado, não sei onde que tá. Não encontrei aqui dentro do aparelho ainda, tá? Então eu vou aproveitar para colocar ela no lugar. Vou separar aqui algumas, tá? Ó, algumas delas aqui deve dar certo, tá? Tem que ficar bem certinho, bem justinho, para quando o motor girar, conseguir girar aqui a polia maluca. Eu acho que é a polia maluca, tá? Se não for, vocês me corrigem nos comentários, tá? Então isso aqui tem que girar para girar ali os eixos que vai a fita, tá? Então, ó, isso não acontecia, né? Ele não gira, tá girando aqui com o meu dedo, né? Mas ele não gira aqui a partir do eixo do motor, tá? Então vou colocar ela no lugar. E aí eu também já venho, ó, fazendo aqui uns pontos de ressolda, tá? Tirando aqui essa poeira, como eu tô... Ainda tem um pouco de poeira, né? Passar um álcool isopropílico, que é pra ficar uma revisão bem bacana e aí a gente vê o que acontece. Também falta colocar o conector, né? Pra fonte de 6 volts, que eu também já separei aqui, como eu falei pra vocês, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui as especificações dessa fonte. É uma fonte de 6 volts, bem no centro da tua tela, por 450 miliamperes, tá? Então aqui uma fonte de 5 por 2 amperes pode ser que funcione, ou uma fonte de 6, que é o apropriado, né, com uma corrente mais baixa, ó, até 500 mA dá certo, tá? Essa aqui ela tem um pouco de tensão acima, ou seja, se eu ligar ela na tomada agora, ela não vai dar 6 volts exato, ela vai dar 6,5. Por que isso acontece? Não sei. Porque tem a tensão de flutuação dos capacitores, então tem que ter uma carga de fato para ela cair ali para 6 volts, tá? Quando a gente colocar ela no circuito, essa carga já vai ser o próprio circuito. E aí ela fica estabilizada em 6 volts. É sempre bom falar sobre isso, tá bom? E é isso, vamos lá, vamos deixar de conversa. Rapaz, que negócio chatinho, viu, de colocar. Retirei os parafusos daqui, ó. Tem 2 parafusos aqui que tu pode retirar, tá? Aí eu coloquei já a correia, ó. Perceba que ela fica tensionada, tá? Não pode ficar muito frouxa ou apertada demais, tá? E aqui, ó, ela já vai girar. Não sei se o ambiente está muito favorável a vocês verem, né, o nível de luz, mas deixa eu tentar melhorar aqui a situação, lembrando que essa placa principal me limita devido a ela ter esses fiozinhos aqui que faz parte aqui do play, ó, quando tu aperta aqui no verdinho que é o play, ó, ele movimenta aqui a chapinha, ó, presta atenção, ó, tá vendo, ó, ali bem no centro, deixa eu colocar aqui um flash, né, o negócio tá meio escuro, olha aí, ó. Beleza? Então esses fios fazem parte aqui do play para acionar o funcionamento do motor. Então ele me limita um pouco, mas aqui já está, ó. Quando eu vou aqui, ó, já gira tudo, como vocês estão vendo aí. O correto é esse, tá? Bom, eu não encontrei aqui a parte quebrada, né, da correia original. Acredito que alguém já tentou abrir para dar conserto e acabou perdendo essa correia, não sei, não encontrei, não tá aqui dentro, tá? E não pode faltar, né? Bom, já tá colocada, como eu falei para vocês, né? Vamos agora devolver a placa principal. Não sei se... Deixa eu ver se eu consigo aproveitar a oportunidade para mostrar a vocês alguns circuitos integrados, né? Vai que alguém tá precisando. Olha aqui, esse aqui dá para ver? Deixa eu focar.
Olha aí, ó. É o TA7628, né? Esse daqui eu não sei exatamente o que ele tá fazendo aqui, até porque não tem um esquema, não tenho certeza, tá? Mas eu tô deixando aí pra vocês as referências, tá? E no mais, meus amigos, é isso, né? É fazer o que agora? Ressoldagem, limpeza e colocar o conector, né? Acredito que agora ela já vai funcionar aqui legal. Outra coisa que eu observei é a data, como eu falei pra vocês, o lançamento é de 89, mas o alto-falante menciona aqui 28 de setembro de 90, tá? Então tá aí, primeira data pra vocês, beleza? Bom, meus amigos, aqui eu já fiz o processo, tá? Já coloquei os fios, vou explicar as ligações, beleza? E ficou dessa maneira, ó. Esse conector é o jack fêmea, tá? Você encontra facilmente numa Shopee, no Mercado Livre, bem fácil de encontrar, tá? Faz o furo, coloca lá a porquinha por trás, né? A coxa e fica para soldar os fios. Bom, aqui eu fiz uma melhoria, digamos assim, porque, como eu disse, vai ficar em paralelo com as pilhas, né? Vai que porventura o cliente coloque pilhas e ao mesmo tempo ele bote na tomada. Então, para não danificar as pilhas, eu coloquei um diodo aqui, ó. Logo na entrada, tá? Esse diodo é um diodo 1N4007, um diodo que trabalha ali com 700 volts, de acordo com... Aliás, 600 não, perdão, 700 é a tensão reversa dele, tá? Tu pode utilizar um N4001, que também tem a tensão reversa de 35 volts, e no caso do N4007, que é o que eu estou usando aqui, que é o mais alto, né, dessa família de diodos, ele vai ter 1000 volts, tá, de trabalho com a tensão reversa de 700. Além disso, por 1 ampere, tá? Então funciona até com 1 ampere. Importante saber essas especificações para que não tenha esquenta demais e até danifique o próprio diodo. Então, um N4001 funciona, mas eu só tinha um N4007. Então, eu coloquei o anodo dele aqui na entrada positiva das pilhas e o cathode aqui onde está o fio vermelho da fonte, para que quando a fonte seja ligada, a tensão não passe aqui e venha direto aqui para o conector das pilhas e danifique as pilhas, tá? Então essa é a melhoria que eu fiz. E agora é só soldar aqui os fios, tá? Como eu falei pra vocês, ó. Ele vai bem aqui, aqui existia um jumper, tá? Que eu tirei, coloquei o diodo no lugar. E aqui eu botei no negativo de um capacitor qualquer, beleza? Que é o cinza, fio cinza que vai aqui no negativo do conector. Agora eu vou finalizar essas ligações, vou concluir o processo de ressoldagem, limpeza e a gente faz o teste. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Prontinho, meus amigos, tudo pronto, né? De fato, eu já fechei ele todo, já coloquei os parafusos, né? São 5 parafusos. Aparelho muito bem conservado, né? A oxidação passou, foi longe aqui, de fato, viu? Os parafusos muito bem conservados também, internamente, né? Limpei ele completamente por dentro. Passei agora por fim uma limpezinha aqui com tonete, né, na cabeça de áudio dele, tá? Que é para não ter tantas falhas ocasionadas por sujeira. E vamos agora dar o play, ó. Veja só. Parar, acelerar, ó. Beleza? Antes não estava fazendo nada disso, né? Devido à correia não fazer parte do circuito aí, né? Não está lá, né? Beleza? Eu tenho aqui outras fitas para ir testando. E desde já eu queria te agradecer. Se tu tá aqui, né? Tu é um inscrito mais do que fiel, viu? Muito obrigado. Lancei recentemente aí uma pergunta, né? Se vocês curtiriam um vídeo de TV de tubo que não deu certo. Se tu ainda não votou, por gentileza, quiser participar, dá uma olhadinha aí no nosso perfil do YouTube, né? E veja, né? Se tu quer votar. Ou deixa aqui mesmo nos comentários, quem sabe. Tá vendo aí? Estamos cantando. Deixa eu avançar.
testar outra fita. De fato, essas minhas fitas não estão lá grande coisa, viu? Muito tempo guardada, eu não costumo utilizar tanto. Tem mofo na própria fita, né? É como se fosse a alegria de quem disse que um dia que o São é São João. Quando a cantiga mocinha não havia Magnite sem... Caramba, cara, oh. É, aí? Caramba, cara. Show? Caramba, cara, oh. Beleza, meus amigos, tá? E por último, não menos importante, só mais uma fita para vocês verem, tá? Deixa eu ver o que é que eu vou usar aqui. Raça negra? Pode ser. Só com a mão aqui. Como eu falei para vocês, essas minhas fitas não estão lá grande coisa, viu? Muito tempo guardada. Você só me faz sofrer, então muda o teu jeito de ser. Show, meus amigos. Show. O gravadorzinho tá perfeito, viu? Então volta e acaba de vez com essa angústia. Show. Acabei, viu? Já acabei aqui. Bom, e vamos testar aqui a última função, não menos importante, né? Que é a parte aqui do gravador ou da caixa amplificada, né? Não deixa de ser, não. Oi, deixa eu ver aqui. Tem que apertar play, né? Pronto, meus amigos, tá aí. Estou usando aqui nesse momento o microfone, né? Não tem tanta interferência, faz parte também, né? Do amplificador. Então tá aqui, ó. Bom, meus amigos, esse aqui é o vídeo de hoje, tá? Do nosso primeiro gradiente, né? Como eu falei pra vocês aí, eu não sei se eu falei, mas é o nosso primeiro gradiente aqui do canal, né? Então é uma marca bem interessante, marca nacional. E tá aí, se tu gostou, não esquece de deixar o teu inscrever-se aqui embaixo desse vídeo, ativando o sininho das notificações. E não menos importante, meus amigos, por gentileza, deixa teu like, porque vai ajudar a gente a crescer de uma maneira absurda aqui dentro do YouTube, beleza? Bom, agora com todas as funções do nosso gradiente, né, meu primeiro gradiente testado, é isso, tá? Se tu gostou, não esquece, tá bom? Deixa nos comentários o que é que tu mudaria, o que é que pode ser melhorado. E é isso, tá bom? Muito obrigado, até a próxima, se Deus quiser, meus amigos. E tchau, tchau, hein? Valeu!